Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu possa restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, ouvindo Elias, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará limpa. Porém, Naamã muito se indignou e se foi reclamando: Eis que eu falava para mim mesmo, certamente que ele sairá, vai se colocar em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar da doença e me restaurará. Não são porventura o rio Abana e o rio Farpar melhores os que estão lá em Damasco do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com raiva. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Nosso pai, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, porventura não farias? Mas ele te pediu coisa simples: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Agora abra, por favor, Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque este já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não vires sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém. Irmãos, eu tenho ensinado para vocês que os nossos corpos físicos, eles têm validade. Nós nascemos para ficar na carne por um tempo, colecionar experiências, destas experiências nos conscientizarmos de uma série de coisas e nessa consciência nós nos libertarmos da ignorância e conhecermos a Deus. E então, no final de um tempo, nós devolvemos os nossos corpos à terra. Por isso que a Bíblia diz: Tu és pó e ao pó voltará. O corpo humano, ele é formado por elementos minerais. Tu és terra e voltarás à terra. 70% do corpo de uma pessoa é água. 70% do seu peso é água. E você devolve então esse corpo para a terra, mas o espírito não. O espírito, a partir do corpo, ele experimenta sensações e ele faz interações e passa por experiências. A soma destas 3 coisas faz com que o espírito se desperte e o homem passa a saber que existe, que é um ser que se relaciona com outros e que juntos se relacionam com Deus. Essa é a razão da nossa passagem pela terra. Mas nós temos um tempo em equilíbrio. Deus não
não projetou para nós as doenças como algo que viria para nos afligir o tempo todo. As doenças, elas entram na nossa vida porque nós nos desequilibramos. O desequilíbrio, a desarmonia do corpo, da alma e do espírito podem produzir as doenças e produzem. Quando nós desequilibramos o ambiente onde nós vivemos, nós somos parte dele, então nós adoecemos. Se nós sujamos a água que nós bebemos, vamos trazer doenças para os nossos corpos. Se sujamos o ar que respiramos, vamos trazer doenças para os nossos corpos. Se comermos de forma errada as coisas erradas, também adoeceremos. Se nós não nos mantivermos em um estado de bem-estar mental, nós também produzimos doenças físicas e psicológicas. Nós vivemos um tempo em que a doença, ela se tornou um bom negócio, um grande negócio, para uma infinidade de profissionais e de empresas. Os grandes laboratórios, eles patrocinam para os médicos uma série de coisas caras. Quando lançam um remédio, os médicos são convidados a conhecerem esses remédios e vão para hotéis, passam finais de semana, comem do melhor, ganham brindes e eles só têm que conhecer os remédios para receitar. Eles não precisam, os médicos, nem informar aos laboratórios que eles estão receitando tais remédios. As grandes drogarias, as grandes distribuidoras, passam para os laboratórios os números dos remédios que são vendidos. Não é incomum, e aliás é até bastante frequente, você ir comprar um remédio e o atendente te dizer assim: o senhor ou a senhora já tem cadastro aqui? Você diz: não, eu não tenho cadastro. Olha, com o nosso cadastro você tem 40% de desconto. Você diz: espera aí, é remédio de uso contínuo, é para o meu pai, é para mim, é para minha mãe, é para minha esposa. Eu compro todo mês, eu tenho que comprar. Quanto custa o remédio? Custa R$180. Puxa vida, 40% de desconto é um bom desconto. Aí diz: mas se o senhor ainda cadastrar no laboratório, o senhor ainda tem um outro desconto. Não é assim, Wesley? E aí você diz: eu vou acumular. E aquele remédio que custava 180, sai para você por 96, pela metade do preço. Você fala: não, que descontão. Não, não é um descontão, é um negócio enorme, muito bom para o laboratório, para a distribuidora, para a farmácia, para o médico. Então não há o interesse hoje de que você seja uma pessoa saudável. O interesse é que eu e você fiquemos doentes. E nós estamos vendo que, além de nós desequilibrarmos o nosso meio ambiente, nós poluirmos as nossas águas, a terra, o ar, da gente comer errado, da gente dormir mal, nós também temos um lado psicológico completamente desarmonizado e desequilibrado. Então as pessoas começam agora a ter todo tipo de doença. Por exemplo, diabetes pode ter um fundo psicológico, pressão alta, câncer, uma série de doenças. Pessoas que ainda estão muito fortes fisicamente têm demências de todo tipo. Esquecem quem são, precisam ser cuidadas como se fossem crianças. Você olha aquele homem forte, aquela mulher forte, mas com uma cabeça completamente enlouquecida. E a gente começa a ficar com medo de quando chegar o momento da gente. E aí nós encontramos na Bíblia que Jesus se ocupou de mostrar às pessoas como ter saúde. Você vai ter talvez uma doença para terminar a sua vida na terra. Foi o que eu comecei dizendo. Cada corpo tem um tempo determinado para ficar na terra. Então é natural que no final do seu tempo você experimente um acidente, que você passe por uma situação criminosa, ou que você envelheça e simplesmente pare de funcionar, ou até que uma doença oportunista da idade te pegue para que seja a desculpa para desligar você desse mundo e você poder seguir o seu desenvolvimento
espiritual, para que a sua alma possa seguir para a próxima fase, para que você possa experimentar o que é receber o corpo celeste, como Paulo escreve em 2 Coríntios, como escreve em 1 Coríntios, que existem corpos celestes, como existem os corpos terrestres. Mas você não precisa estar à mercê de todas as doenças. E se acaso você ficar doente, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem poder de curar. Deus quer curar você das suas enfermidades, sim. Nós temos dois casos aqui, preste atenção. O primeiro caso que nós lemos, um homem que tinha uma lepra. A lepra estava consumindo a carne dele. Aquele homem tinha um cargo muito importante na nação mais desenvolvida dos seus dias. Talvez ele fosse o segundo homem mais importante de toda aquela região, mas ele era leproso. Então ele vai a Israel porque ele ouviu dizer que lá havia um homem de Deus, que Deus ouvia suas orações e que quando ele intercedia, as pessoas eram curadas. E ele chega lá. E quando ele vai conversar com o homem de Deus nem sai de dentro da sua casa para recebê-lo, mas manda dizer para ele assim: entra no rio que está aí atrás de você, no Jordão, 7 vezes. Irmão, olha que coisa interessante. Entra no Rio Jordão 7 vezes. Quando ele ouviu aquilo, no primeiro momento ele ficou enfurecido. Ele disse: que isso? Será que ele sabe quem eu sou? Eu sou um general. Como é que ele faz isso? Como é que ele me recebe sem vir aqui fora? Apenas manda me dizer para fazer isso ou fazer aquilo? Ah, não, eu achava que ele ia sair, ia fazer uma grande oração, ia passar a mão assim em cima do lugar da enfermidade, invocar o nome de Deus, ia acontecer um trovão, um relâmpago, coisas do tipo, e aí sim eu seria curado, talvez eu caísse. E ele me manda entrar no rio. Qual rio? Ele procura o Rio Jordão tem um trecho pequenininho ali, ele diz: esse rio? Que isso? Lá na minha cidade tem 2 rios muito melhores do que esse, muito melhores. Qualquer um que eu entrar lá é melhor, a água é mais bonita, a praia é mais bonita, a água é mais limpa, eu vou entrar nesse riozinho? E aí os soldados que estão com ele chamam a atenção dele e dizem assim: ele não te pediu nada difícil, ele até te pediu uma coisa fácil. Ele te pediu que o senhor tenha disposição para obedecer, que o senhor tenha perseverança na obediência e que o senhor tenha paciência e mantenha a fé. Disposição, perseverança, paciência e fé. A sua enfermidade, meu irmão e minha irmã, ela pode se deslocar de você pelo poder de Deus. Eu não acredito em grandes cultos de cura e libertação. Venham todos hoje, o grande missionário Zé Gomes vai fazer uma campanha de cura. Tragam os aleijados, os surdos, tragam os cegos, tragam os mancos, porque esse homem quando orar vai curar. Irmão, eu não acredito que isso funcione, por algumas razões. Primeiro, Deus não tem agenda desse tipo. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus se manifestando, quando ele veio, ele não veio para gritar nas praças, ele não veio para se mostrar, ele não veio para cobrar, ele não veio para se tornar uma personalidade que seria premiada como o homem do ano. A Bíblia diz que ninguém o ouviu gritando pelas ruas, mas ele veio para soprar a brasa que estava apagando, ele veio para colar a cana que estava trincada, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não curou todas as pessoas dos dias dele, mas ele curou todas as pessoas que foram até ele, que tiveram disposição para obedecer, que tiveram garra, perseverança, que tiveram paciência e que tiveram fé. Todos os que tiveram essas 4 coisas foram curadas. Ele curou cegos, ele curou 3 cegos nos relatos bíblicos. Ele curou surdos, ele curou mudos, ele curou aleijados, ele curou leprosos, ele libertou pessoas possuídas dos demônios, ele ressuscitou mortos. Não houve
nada que Ele não curasse, quando a pessoa tivesse essas 4 coisas. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tudo que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Ele não tem compromisso com esse tipo de coisa que eu falei. Ele não tem compromisso com a agenda dos homens. Ele não tem compromisso com o marketing. Ele não tem compromisso com uma denominação. Jesus não é mais forte na comunidade cristã do que é na Assembleia de Deus. Não é mais forte na Lagoinha do que é na Getsemane. Não é mais forte na Getsemane do que é na Quadrangular. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, não importa onde você está, desde que o lugar que você esteja te ensine primeiro a ter compromisso com a palavra de Deus, a disposição de obedecer. Depois você tem que ter perseverança, porque não adianta você obedecer e só começar. Ah, irmão, quantas pessoas têm disposição para tantas coisas, mas só começam. Eu conheço gente que já começou enfermagem, cheio de gás, segundo período parou. Ah, não é a minha área, eu não gosto de sangue, não gosto de injeção, vou fazer arquitetura. Foi ao 3º período, parou. Ah, não, a aula é muito chata, eu achei que era uma coisa mais dinâmica, eu quero alguma coisa, eu vou para fisioterapia ou para educação física. E aí você começa a conversar com a pessoa, ela fez 4, 5 começos de curso, não terminou nenhum. Ela tem disposição? Tem. O que ela não tem é garra. O que ela não tem é perseverança. O que ela não tem é objetivo. Ela não tem fé nela. Então você precisa estar na igreja que primeiro te diga o seguinte: você tem que ter sim compromisso com a fé, com o seu conjunto de crença. No que você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o único caminho, verdade e vida? Você crê que Jesus é cumpridor das promessas que Ele fez? Você crê que Jesus voltará para trazer para você a salvação e te levar com Ele? Você tem compromisso com isso? Aquele homem estava com a lepra, talvez ele já não tivesse mais um pedaço do corpo. Quais eram os impeditivos? Primeiro, o orgulho dele. Deus vai me curar sem que alguém faça um show para mim? Deixa eu te contar uma coisa: o Espírito Santo não joga ninguém no chão, não rola ninguém no chão. O Espírito Santo não pula ninguém. O Espírito Santo não faz ninguém ficar rodopiando no altar. Isso tudo é balela, isso tudo é sincretismo, isso tudo é mistura de religião evangélica com cultos afro. O Espírito Santo, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, você quer ser liberto do câncer? Deixa eu te contar uma coisa: a medicina desconhece cura do câncer. Não existe cura para o câncer. Se fala em remissão. E quando se fala em cura do câncer, é de uma forma popular, não técnica e científica. Porque técnica e científica não se fala em cura, se fala em remissão. É como se o câncer dormisse, desaparecesse, mas ele está lá. Ele não está visto, mas ele está lá. Mas quando você tem fé, o Senhor Jesus, Ele não faz a remissão, Ele faz a cura. Porque Ele é aquele que nos equilibra. Ele traz paz à nossa alma, Ele purifica o nosso corpo e Ele nos põe em comunhão com o Pai. Então nós entramos em equilíbrio. É o desequilíbrio que faz a doença. Então quando eu tenho a fé, eu tenho compromisso com a minha fé, eu preciso quebrar o meu orgulho e ter compromisso com a palavra que me é dada. O que Eliseu deu para aquele homem? A palavra. Eliseu não deu para ele um show, Eliseu não deu para ele uma placa, Eliseu não deu para ele plateia, Eliseu deu para ele a palavra: vai e entra no rio 7 vezes. Ele teve que abrir mão do orgulho dele. Quando ele abriu mão do orgulho dele, ele obedeceu. Por que 7 vezes? Pastor, 7 é o número místico da Bíblia, é verdade. 7 são os dias da semana, 7 são as lâmpadas do menorá, 7 são os Espíritos de Deus. Mas ali, o que estava posto era: você vai ter perseverança? Você entra no rio, mete o pé na lama, afunda, sai. Olha para a lepra está lá. Segunda vez, terceira vez, olha, a lepra está lá. Sexta vez, a lepra está lá. Sabe o que a carne diz para essa pessoa? Para.
Sua vida não está mudando. Naamã, sua vida não está mudando. Olha o câncer aí, comendo. Olha a lepra aí. Olha a esquizofrenia aí. Olha o diabetes aí. Olha a pressão alta aí, não mudou nada. Você continua doente. A perseverança, eu vou. Deus é fiel, Ele vai cumprir a palavra, não é agora. Ele falou que é 7 vezes. Eu vou fazer 7 vezes. E a minha vida vai mudar. E na 7ª vez, a carne dele estava restaurada, a cura chegou. Sabe, irmãos, quando eu encontro pessoas que têm testemunho de vitória, ninguém tem um testemunho de vitória imediato. Ninguém diz assim, eu fui, o homem pôs a mão na minha cabeça, orou, e ali eu já recebi a cura. Não. Você tem que provar a sua fé. Você tem que dar a Deus a prova de que você está comprometido com Ele. Qual é a qualidade da sua fé? Aonde a sua fé te leva? Deus pode contar com você? E aí ele foi curado. Segunda história que nós vimos. Nós vimos Jesus passando por Jerusalém, indo para Galileia, e quando ele passa em determinado lugar, vem o oficial do rei. Outro oficial do rei, Naamã era oficial do rei da Síria. Esse é um oficial do rei. Ele encontra com Jesus e ele agora tem um problema sério. O problema não está com ele. Não é ele que está doente. Naamã estava doente. Mas esse oficial do rei no Novo Testamento, ele não estava doente. Quem estava doente era o filho dele. Minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Talvez você não tenha um problema. Seu casamento está muito bom, mas o casamento do seu irmão está uma coisa terrível. Já se bateram, já se quebraram, já se xingaram, já se separaram. Talvez você tenha um problema, minha irmã, com seu filho que bebe cachaça, que está nas drogas, que está no carteado. Talvez o seu problema seja uma enfermidade na sua esposa, meu irmão. É ela que está doente. É seu marido que está doente, não é você, como no caso do Naamã. Mas você é intercessora, você é um intercessor. A sua fé vai fazer a diferença. Será que você tem compromisso com a sua fé? Você tem compromisso com a palavra? Você tem perseverança? Você é capaz de pagar o preço pela pessoa que você ama? Eu tenho uma amiga, eu já contei isso aqui. Um dia a gente saiu para tomar um café e estava batendo papo, ela é do interior. E ela falou assim, a minha tia disse que homem apaixonado vai longe. Lembra que eu contei isso aqui? Eu falei, é mesmo? E mulher apaixonada, vai longe? Ela falou, mulher, a minha tia não contou nada. Eu falei, essa sua tia é muito esperta. Ela só fala dos homens, mas não conta os segredos das mulheres. Homem apaixonado vai longe. Por quê? Porque está interessado. O quanto você está interessado na cura? O quanto você está interessado na libertação? O quanto você está apaixonado por Jesus? Você é capaz de ir longe? Você é capaz por perseverar? Você é capaz de pagar o preço para que a bênção chegue na sua família? Chegue na sua casa, na casa da pessoa que você ama? Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Você pode interceder por alguém que está morando em São Paulo. Você pode ser a intercessora de alguém que está morando em Santa Luzia. Alguém que está morando em Portugal, na Ucrânia. Porque a fé não conhece fronteira, a fé não conhece distância. Se você tem compromisso com a palavra que te é dada, se você tem perseverança, se você tem a paciência, se você tem fé, o milagre acontece. A cura chega. Aquele homem chega e diz, Senhor, desce depressa, vai lá em casa, meu filho está à beira da morte. Talvez ele estivesse convulsionando, talvez ele estivesse vomitando, talvez ele estivesse já sem cor, sem fôlego, talvez já estivesse desmaiado, talvez as pessoas já conhecessem os sintomas daquela doença e tivessem dito, não tem jeito, chegou nesse estágio, desse estágio não volta, quem chega aqui morre. Pode encomendar a alma. Mas ele tinha um compromisso e Jesus disse assim, desce, vai para a tua casa, o menino já está curado. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus não vai te dar um show, mas vai te dar a palavra dele. Deus não vai te dar uma placa na porta dizendo que é uma campanha, mas ele vai te dar a palavra dele.
Deus não vai te dar um espetáculo, Deus não vai te dar plateia, mas Deus vai te dar a palavra dele em cada situação que você buscar a Deus. A Bíblia tem uma palavra para cada situação, a Bíblia tem uma palavra para o seu casamento, a Bíblia tem uma palavra para a sua profissão, a Bíblia tem uma palavra para a sua doença, a Bíblia tem uma palavra para cada coisa, para cada momento da sua vida. Se você tiver compromisso com a palavra que o Espírito Santo te dá, e o compromisso com a palavra é você conhecê-la, é você amá-la, é você comer essa palavra. Hoje de manhã nós lemos um versículo aqui na escola dominical: as minhas ovelhas me conhecem e delas eu sou conhecido, elas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. No momento do desespero, você precisa de alguém que te dê um conselho, mas não lê a Bíblia. No momento do desespero, você precisa de uma consulta com o seu médico, com o gerente de banco, com o especialista, mas você não vai para a palavra. A primeira coisa que você deve fazer antes de ir no médico é ir na Bíblia. Antes de buscar um empréstimo é ir na Bíblia. Antes de buscar um conselho com uma pessoa é ir na Bíblia. Saber o que a Bíblia tem para falar para você, o que a Bíblia vai dizer para você, porque é Deus falando com você. Quando Deus te der uma palavra, ainda que a palavra seja vá, porque o milagre vai acontecer. Meu irmão, nessa hora agarra a palavra, segura a palavra, não abra mão dela, obedeça a palavra. Aquele homem, ele podia dizer para Jesus: mas o senhor nem conhece o meu filho, o senhor nunca viu o meu filho. É a primeira vez que eu vejo o senhor, eu digo que o meu garoto está doente, o senhor diz vai que o menino está curado, o senhor não sabe nem onde eu moro. Jesus não te dá garantia. Quem dá garantia é quem está querendo te enganar. Jesus te pede fé, compromisso, acreditar. Vai, o teu menino já está curado. Aquele homem agarrou, aquele homem teve um compromisso com a palavra, e ele foi para casa. Eu não sei quanto tempo durou a viagem, se durou 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, eu não sei. Eu sei que cada passo que ele dava, o diabo devia jogar uma seta, pastor, no ouvido dele, dizendo assim: não acredita, Jesus não conhece teu filho, Jesus não sabe como é que você vive, Jesus não viu o menino, Jesus não é médico. O diabo é aquele que joga a seta para roubar a tua fé. Meu irmão, minha irmã, eu vou te falar uma coisa: o diabo tem gente que entra na igreja, fica na igreja, só para depois do culto chegar lá fora e falar para você assim: você acredita nisso que o pastor pregou? Tem gente que é tão usado pelo diabo, pelo Satanás, que ele liga para você na segunda-feira para desdizer a mensagem que você ouviu. O cara é tão safado, o cabra é tão à toa, que ele ainda acha links de mensagens que anulam aquela que você ouviu, e ele diz: estou te mandando a mensagem do pastor Pé Grande, para você poder ouvir. Olha que maravilha, você não precisa ser dizimista, você não precisa ir à igreja, você não precisa crer, você não precisa porque ele na verdade não é um servo de Deus, ele é um servo do diabo. Você tem que ter um compromisso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Você conhece a voz do Senhor quando Ele fala para você na Bíblia? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece, ouça a voz de Deus. Eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, não ouça a minha voz. Não, ouve a minha também, né? Ouve a minha também. Também não vou me desvalorizar tanto, né, Beto? Mas ouça a voz de Deus lendo a Bíblia. Quando você lê Jesus falar alguma coisa, o Espírito Santo vai aplicar na sua vida e você vai saber que Ele está falando com você. Eu comecei dizendo que a maior parte das doenças que nós estamos sofrendo são consequência dos nossos desequilíbrios. Comemos mal, comemos errado, dormimos mal, nos preocupamos, consumimos o que não precisamos, desejamos o que não é para nós, nos angustiamos. Quando você vem para a palavra de Deus, você ouve coisa do tipo assim: pouco é necessário, hein? Pouco é necessário. Pouco é necessário para quê? Para você ser saudável, para você ser feliz, para você viver em paz.
Então, qual é o pouco que eu preciso? Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo começa a te curar e você diz: Senhor, eu passei pelo câncer, eu passei pela lepra. Aí o Espírito Santo diz para você assim: cresce no meu conhecimento, fica firme na palavra, ganha almas, seja pregador de justiça, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas, eu cuido da sua saúde para você trabalhar comigo, mas eu estou te dizendo que um dia eu vou te levar. Um dia eu vou te levar. Então não acredite que você nunca vai ter problemas. Você vai ter problema e um dia vai ter fim, mas você não vai passar pelas doenças que a gente está vendo consumir as pessoas. Conheci uma pessoa, um homem que chega para mim com diabetes. Me conta a história da vida dele. E eu digo, depois de analisar todo o caso, eu digo: você não tem nenhum problema clínico. O seu problema é todo emocional. E começou na sua infância. Mas você precisa voltar e consertar um monte de coisas. Se você não fizer isso, o diabetes que está em você vai cegar os seus olhos, vai paralisar os seus rins, vai amputar o seu pé, porque a doença que deveria te levar daqui uns anos, você já trouxe para a sua vida agora. Você está desequilibrado. Irmão, se você sai com um carro que está desregulado e você insiste em andar com ele estraga, ele quebra. Você tem que parar e consertar. Mas aquele homem disse para ele mesmo: ah, não, vai dar muito trabalho. Tá, então você não quer, você não tem compromisso, você não tem perseverança, você não tem paciência e não tem fé. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você não precisa passar pelas enfermidades, como tem passado. Você não precisa estar com a sua imunidade baixa como está. Você não precisa desenvolver doenças autoimunes. Você pode ter uma saúde perfeita nos anos de vida que o Senhor te der, desde que você tenha a palavra e a leve em consideração para que ela possa harmonizar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Você tem que aprender o silêncio. Gente, tem pessoas que são doentes porque falam demais. Quando eu falo demais, não é falar mal dos outros, é falar um número excessivo de palavras. O silêncio cura. Tem gente que é doente porque é hiperativo. Lucas, você sabe o que é uma pessoa hiperativa? O que é uma pessoa hiperativa? É uma pessoa que não para. É uma pessoa que está o tempo todo fazendo de tudo. Ela não consegue parar um tempo. Adoece. Gente que não dorme. Gente que só come carboidrato. Gente que só come proteína. Gente que só come bobagem. Vai desequilibrar tudo. Você precisa do silêncio, porque no silêncio Deus ministra o seu coração. Você precisa comer um pouco menos para aprender a dominar os seus apetites. Você precisa descansar o corpo para que Deus possa usar o seu corpo descansado. Você precisa ter menos compromissos no seu dia para que Deus possa te levar aonde Ele quer te usar. Quando você fizer isso, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, a enxaqueca vai embora, seu rim volta a funcionar, seu pâncreas funciona, o câncer desaparece. E você fala assim: mas foi um super milagre? Não, foi obediência à palavra. Aquele homem, ele foi crendo, e quando ele chegou em casa, aqueles que disseram que o menino ia morrer dentro de poucos dias, chegaram para ele e falaram: teu menino está curado. Ele falou: quando é que o menino ficou bom? Há tantas horas do dia tal. E ele disse: foi a hora que Jesus falou. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Mas deixa eu te contar uma coisa para a gente terminar. Deus vai te curar e vai te usar, mas vai chegar um dia em que Ele vai te levar. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Todos nós vamos passar desse mundo para o próximo, cada um na sua hora. Amém? E nós temos que ser gratos a Deus por cada dia vivido,
por cada dia que a gente envelhece. E a gente tem que ser grato a Deus quando a gente percebe que o final está chegando e que Deus vai usar uma enfermidade, um acidente ou alguma coisa para nos levar ou levar alguém que a gente ama. Não fique com raiva de Deus quando Deus estiver para te levar ou levar alguém que Ele quer levar, porque Ele é o dono de todas as almas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?